Pessoal, vou receber aqui a professora de Direito, a jurista, a Gisele Cittadino. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. Tá mudo. Tem que ligar o microfone, Gisele. Tudo bem, Miguel? Tudo tranquilo por aqui. Não fosse esse calor absurdo, estava tudo melhor ainda. Pois é, né? Hoje voltou a fazer 60 graus de sensação térmica, nossa senhora. Você sabe que eu não estou no Rio, eu estou na Serra de Petrópolis, e aqui está um forno. Até aí, né? Até aqui, imagine no Rio. Eu estou com ar-condicionado, né? Minha conta de luz está fortuna, né? Aqui a gente não tem ar-condicionado, porque nunca faz calor. Pois é. Gisele, vamos falar sobre esses depoimentos. Depoimentos golpistas. Na sexta-feira passada, o STF liberou vários depoimentos prestados por generais, sobretudo, mas não só generais. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também prestou um depoimento à Polícia Federal. Foram todos depoimentos prestados à Polícia Federal na investigação sobre o golpe, a tentativa de golpe de Estado. Alguns depoimentos são muito reveladores. Muitos não falaram nada. O Bolsonaro não falou nada, né? Covardão. Por isso até que o Lula chamou ele de covardão, ficou quieto. O Anderson Torres não falou nada. Alguns não falaram nada, ficaram de boca calada. Alguns falaram bastante. O Valdemar Costa Neto falou bastante, o Freire Gomes falou muito. Alguns são bem interessantes, né? A imprensa já deu muita coisa, os telejornais, aqui os portais também. Enfim, né? Várias peças do quebra-cabeça foram montadas, né? Qual a sua análise? Que esses depoimentos mudaram na sua percepção? Eu acho que os depoimentos, na verdade, Miguel, eles vêm, em alguma medida, reforçar aquilo que nós todos já sabíamos, em alguma medida, quando o vídeo daquela malfadada reunião de Bolsonaro junto com os seus ministros, eu acho que foi uma reunião que ocorreu no dia 22 de julho, né, do ano passado, de 2022, né? Só para desculpe, eu preciso ir. Essa reunião, eu não sei porque guardei na cabeça a data certa. É 5 de julho de 2022. Isso, quer dizer, vou até conferir. É isso, 5 de julho de 2022. Eu fiquei com 22 na cabeça, mas 22 era o ano e não o dia. Mas, enfim, em julho de 2022, nós fomos surpreendidos agora, há não muito tempo, com o vídeo dessa reunião, né, presidida pelo presidente da República à época e com a participação não só dos seus ministros de Estado, mas também de outros convidados. Então, quando aquele vídeo caiu, digamos assim, no domínio público, todos nós tivemos conhecimento sobre a reunião, a primeira coisa que se colocou foi: essa reunião caracteriza uma tentativa de golpe de Estado, ou, pelo menos, essa reunião, digamos melhor, ela faz parte de um processo de organização de um golpe de Estado. Porque a gente não pode pegar só aquela reunião, né? Eu não sei se você lembra, mas quando aquela reunião foi divulgada, um dos primeiros argumentos em defesa de Bolsonaro que apareceram dos advogados dele, na própria imprensa, a imprensa que o apoia, era o seguinte: não poderia ter sido uma tentativa de golpe, a reunião do dia 22, do dia 5, porque tentar o golpe, segundo o Código Penal, é tentar um golpe contra governo legitimamente instituído usando da violência ou grave ameaça. Então, como é que Bolsonaro, era esse o argumento da defesa dele, como é que Bolsonaro iria dar um golpe em relação a ele mesmo? Porque em julho de 2022, o presidente legitimamente eleito era Jair Messias Bolsonaro. Então, o golpe não se caracterizaria por isso. Mas o que a gente vem percebendo com os depoimentos todos que estão aparecendo, não só desses generais que você mencionou, mas também de coronéis, né, que faziam, enfim, algum tipo de assessoria
ao presidente da República e que trocaram mensagens em que isso fica muito claro, né? Então, o que esses depoimentos, tanto os depoimentos daqueles que apoiaram o golpe, a maioria deles, quanto os dois depoimentos do Freire Júnior, que era o nosso ministro do Exército, quanto do Batista, Freire Gomes, que é o ministro do Exército, quanto Batista Júnior, que era o ministro da Aeronáutica, esses dois disseram com muita clareza que eles não só não participaram de nenhuma estratégia golpista, como, mais do que isso, eles avisaram ao presidente da República que nem o Exército, nem a Aeronáutica participaria e que se o presidente da República insistisse nisso, eles denunciariam ou até mesmo prenderiam o presidente da República exatamente por tentativa de golpe. Quer dizer, prende e chama o Poder Judiciário, né? Chama o Ministério Público, chama a polícia, literalmente chama a polícia. Então, eu acho que esses depoimentos, eles estão servindo exatamente para mostrar que aquela reunião de julho de 22 não foi uma reunião isolada, que depois daquela reunião nós tivemos várias ações, né? Eu até anotei muitas delas aqui, Bolsonaro em cima de palanques insultando autoridades, especialmente do judiciário, todo o processo de Bolsonaro de criar aquele grupo de militares para apresentar relatórios ao TSE, alegando que as urnas eletrônicas eram urnas eletrônicas frágeis e que precisaria do tal do voto impresso. Isso é um outro ponto que a gente precisa associar. Se você lembra, eu fui convidada, com muita alegria, a participar da diplomação do presidente Lula. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu creio que foi ou no final de outubro ou no início de dezembro de 2022. E eu estava em Brasília quando termina a posse do presidente, teve uma festinha, e depois eu fui para o hotel, muito cedo, inclusive, porque a posse foi de manhã. E aí começam a queimar os automóveis, a sede da Polícia Federal em Brasília foi invadida, eles jogaram uma bomba dentro da Polícia Federal, e eles saíram, né, como se diz popularmente, tocando terror. Queimaram vários automóveis, e fecharam muitas avenidas. A professora Carol Proner estava comigo nesse dia da diplomação do presidente Lula, e nós estávamos no mesmo hotel. Mas eu fiquei muito cansada e fui para o hotel mais cedo. Então, eu assisti da janela do hotel os carros sendo incendiados. Mas Carol, ela atrasou, ela ficou um pouco mais fora, e ela chegou mais tarde, e ela não conseguiu chegar no hotel. Ela foi chegar no hotel depois da meia-noite, quando as forças, a polícia toda, conseguiu acalmar aquela situação, né? Eu me lembro que ela andou um trecho grande a pé, porque estava tudo não só fechado, como havia muito fogo. Então, aquela já foi uma primeira tentativa de disrupção, digamos, no âmbito da sociedade, né? Nas ruas, tocando terror, violência, queimando automóveis, impedindo as pessoas de passarem. Então, a gente precisa juntar isso tudo até o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro é a cereja do bolo. Então, não é uma reunião, porque ele nem podia, coitado, dar um golpe de Estado, porque o presidente da República era ele. E não é isso que a lei fala. A lei fala em você tentar, pela violência, derrubar um governo instituído. E, nesse sentido, ele era o governo instituído e ele não iria derrubar ele mesmo. Mas o que ele já percebia naquele momento é que o risco dele perder a eleição era muito grande. Então, eles começam a se organizar, tanto é que o general Heleno diz, naquela reunião, que qualquer coisa que eles fossem fazer precisaria ser feita antes do processo eleitoral. Eles não conseguiram, porque nem o Exército, nem a Aeronáutica aderiram ao plano, né, completamente ensandecido de dar um golpe de Estado, prender algumas autoridades, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, e
isso tudo a gente tem que interpretar, até para a gente entender. Eu entendo, por exemplo, por que é que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ele não decreta a prisão preventiva do Bolsonaro. Porque se fosse eu, Miguel, ou você, digamos, os alvos, né, os potenciais implicados, eu não tenho dúvida que eu já estaria presa e você também. Mas a gente está falando de um ex-presidente da República, que ainda tem um apoio popular, né, na sua esfera, enfim, de popularidade, de atuação. Ele ainda tem um conjunto de pessoas que o apoiam, se bem que, eu não sei se você viu isso, ele fez um comício agora em Maricá, e foi bem provocativo, né, porque Maricá é um enclave do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, acho que há mais de 20 anos. Todos os prefeitos são sucessivamente eleitos, eles têm governos bastante eficazes, eficientes lá, né? Ele resolveu fazer um comício em Maricá. E as fotos tiradas do alto mostram que ele reuniu meia dúzia de pessoas, entendeu? Nas redes deles, parece que um amontoeiro de gente, porque eles filmam dentro da manifestação, e não pelo alto. Então, pelo alto, você vê que ele reuniu muito pouca gente. Eu acho, né, que o fato dessa imagem do Bolsonaro golpista está ganhando cada vez mais, digamos, os corações e as mentes do povo brasileiro. Eles estão se dando conta, efetivamente, de que nós estávamos diante de uma possibilidade real de golpe de Estado. Eu acho que isso tem diminuído muito o apoio a Bolsonaro, né? A gente lutou muito pela democracia para imaginar, né, que as Forças Armadas sairiam de dentro dos seus quartéis para apoiar um golpe de Estado liderado por Bolsonaro. Eu disse isso em várias lives que eu fiz ao longo do ano passado, mesmo durante 2022. Eu sempre repetia isso, é só as pessoas verem, eu sempre repetia isso. Bolsonaro jamais conseguirá o apoio das Forças Armadas para um golpe de Estado se o golpista mor for ele, né? Isso eu não consigo ver. Realmente, eu não conseguia ver, e eu acho que acertei, né? Porque fora o Almir Garnier, que é o ministro da Marinha, que ficou em silêncio no depoimento, todos os demais, né, o da Aeronáutica e o do Exército, disseram com muita clareza que não apoiariam um golpe de Estado e prenderiam o presidente da República se ele tentasse dar o golpe, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que os depoimentos reforçam a ideia de que havia, sim, um plano que buscava dar um golpe de Estado no Brasil. Agora, também é importante que a gente registre, Miguel, que um golpe é sempre um crime tentado, né? É uma tentativa de golpe de Estado. O Código Penal, eu até anotei aqui em algum papel, se eu achar, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena vai de 4 a 12 anos de prisão, além da pena correspondente à violência, né? Então, eu acho que os depoimentos reforçam, né, que havia, sim, um plano de tentar um golpe no Brasil. Se o golpe tivesse sido dado, nem eu estava falando aqui, nem você estaria aí no seu programa, nem o ministro Alexandre de Moraes estaria sentado no gabinete dele, e, enfim, a situação seria completamente diferente. É por isso que o golpe, ele é penalizado sempre que há uma tentativa. Muito bem, Gisele. Ele se consuma, quando você tem a consumação do golpe, não tem mais o que fazer, né? Claro, muda a ordem jurídica, né? Muda a ordem jurídica inteiramente, claro. Deixa de ser um golpe, passa a ser o novo regime. Claro, passa a ser uma ditadura. Na ditadura você não tem ordenamento jurídico legítimo e você sai prendendo quem você quer, né? Por isso, Miguel, que
esse argumento desses dois últimos, né, dos coronéis, do Ayrton Gonçalves e do Laércio Virgílio, são dois depoimentos muito frágeis, né? Porque quem são essas pessoas? Eram assessores de Bolsonaro, militares, da ativa. Um deles foi o responsável por fraudar os cartões de vacinação do Bolsonaro e da família dele. Você lembra desse fato, né? Bolsonaro não se vacinou, a família também não, mas para entrar em outro país era preciso ter um registro de um cartão de vacinação. Então, um desses militares, se não me engano, foi o Ayrton, ele já está sendo investigado porque ele foi a pessoa que, juntamente com outras pessoas, fraudaram o cartão de vacinação. Então, é muito interessante a gente perceber da conversa do Ayrton com o Virgílio, né? É muito interessante a gente perceber como a cabeça dessa gente é muito torta do ponto de vista do direito e do ponto de vista da política. Porque se a gente vê ou ouve, porque nos depoimentos a Polícia Federal apresenta para eles o celular que foi auditado, né, foi verificado, e dessa verificação a polícia extrai as conversas entre eles. Isso tudo foi feito dentro do mais absoluto processo legal, é bom que a gente diga isso, com ordem judicial. A Polícia Federal não sai apreendendo telefone, tirando conversas de dentro de telefone sem autorização judicial. Então, houve uma autorização judicial. E nessas conversas, quando essas conversas são apresentadas a eles, dentro da Polícia Federal, os senhores, tanto um quanto o outro, separadamente, claro, os senhores reconhecem esses diálogos como diálogos legítimos, que ocorreram, sim, a gente reconhece. Não tem como não reconhecer, né? A voz, enfim, as conversas todas. Inclusive de coisas privadas, que só eles mesmos, enfim, poderiam conversar. Então, eles admitem que as conversas existiram entre os dois, admitem que um golpe estava em curso, ou pelo menos o governo Bolsonaro estava organizando um golpe. Eles falam da minuta do golpe. Eles falam dos considerandos escritos no documento antes do golpe. Porque o documento é considerando isso, considerando aquilo outro, considerando aquilo outro, o presidente da República declara GLO, né? Governo da Lei e da Ordem, entrega a administração do GLO para os militares e decreta um estado de defesa e em algum momento parece que convoca novas eleições, porque isso seria já depois do resultado das eleições em que o presidente Lula havia vencido, né? Então, eles conversam sobre isso tudo, mas o que é que eles dizem na Polícia Federal? E o pior é que eu acredito. Eles não estão mentindo, por isso que eu digo que a cabeça é torta. Eles na Polícia Federal dizem assim, não, a gente combinou isso tudo, mas isso não era um golpe, porque tudo seria feito dentro das 4 linhas da Constituição. A mesma expressão que o Bolsonaro usa, né? Vou fazer tudo dentro das 4 linhas, dentro das 4 linhas. Então, a gente se pergunta, se tudo, porque Ives Gandra Martins, que parece que foi a pessoa que escreveu os considerandos, ele pelo menos é citado nesse, eu estou falando do Ives Gandra porque esses coronéis citam o Ives Gandra e dizem com todas as letras que ele prepararia todo o arcabouço jurídico que tornaria o golpe constitucional. Então, para você ver como essas pessoas são alucinadas, como essas pessoas têm uma cabeça muito confusa. Ou então são atores assim que a Rede Globo devia contratar, né? Porque a posição deles é essa. E eu sei de gente que acompanhou algum desses depoimentos que diz o seguinte, eles falam acreditando nisso. Eles acreditam que o documento preparado pelo Gandra
daria inclusive há uma fala em que eles dizem assim: o Gandra trabalhou para criar a Constituição de 88. Então, como é que o Gandra iria atuar contra a Constituição? O golpe seria constitucional. Então, isso mostra que essa gente, além de ter, evidentemente, algum tipo de déficit cognitivo, além de, evidentemente, serem um tanto quanto alucinadas, elas não têm a menor noção do que significa uma Constituição, do que significa a prisão de um ministro supremo. Eu me pergunto, porque eles dizem o seguinte, que quem iria prender o Alexandre de Moraes seria um militar que está à frente de uma brigada de operações especiais de Goiânia, em Goiás. Essa era a pessoa que ia sair lá do seu estabelecimento, do seu quartel, num domingo, e iria à casa do ministro Alexandre de Moraes prendê-lo. Isso tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Aí a gente se pergunta, ele iria prender com ordem de que juiz? Porque que eu saiba, dentro das 4 linhas da Constituição, nenhum de nós aqui pode ser preso, senão sob 2 hipóteses. Ou em flagrante delito, eu acabei de atirar alguém, a polícia chega e me prende, ou por uma decisão judicial. E qual seria o juiz que determinaria a prisão de Alexandre de Moraes em casa num domingo, e essa prisão seria feita pelo comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. E isso tudo está dentro das 4 linhas da Constituição. Quer dizer, isso é um agente completamente delirante. Completamente delirante. Certo estavam o ministro do Exército e da Aeronáutica, que parece que não são alucinados, e perceberam que aquele caminho era um caminho extraordinariamente perigoso. É verdade que eles poderiam ter dissolvido aquelas manifestações na frente dos quartéis, eles poderiam ter feito ao longo daqueles meses, eles poderiam ter tomado várias atitudes. Afinal, eles sabiam que um golpe estava sendo orquestrado. Mas, de qualquer forma, como a gente sabe que se o Exército, que um comandava, e a Aeronáutica, que o outro comandava, não iam aderir, eles estavam, digamos assim, eles têm esse argumento bom, os seus advogados têm, que é o argumento de que, como eles sabiam que não iam participar, e sem o Exército e a Aeronáutica esse golpe não iria adiante, eles nada fizeram, não é? Mas, no mínimo, eles poderiam ter acabado com aquela palhaçada e aquele circo na frente dos quartéis em vários lugares do Brasil. Agora, a gente tem que esperar. O tempo da política não é o tempo da justiça, né? É claro que, como eu disse aqui, se eu ou você estivéssemos diante de uma ação como essa, nós já teríamos sido presos, né? Mas eu acho que o Supremo Tribunal age corretamente ao não prender preventivamente Jair Bolsonaro. Quando o ministro Alexandre de Moraes recolhe o passaporte, ele já impede o ex-presidente de sair do Brasil, né? Então, eu acho que essa já é uma medida. Essas manifestações que ele tem feito, como essa última que ele fez em Maricá, ele tem mantido um discurso de não agressão, digamos, ao ordenamento legislativo brasileiro, à Constituição, ao Poder Judiciário. Então, ele tá pianinho, ele está tranquilo. Eu diria que ele está assustado, ele está com medo. Agora, se alguém me perguntar se ao final desse processo, com todas essas provas que nós temos aí visto, provas concretas, conversas, documentos, depoimentos, com tudo isso, o que é que vai acontecer ao final? Eu diria que ao final do processo, que vai ser um tanto quanto demorado, né? Isso não acaba em 1 mês nem em 2, eu acho até que talvez não acabe neste ano, não sei. O ideal seria que acabasse antes das eleições, para que a gente pudesse ir para o processo eleitoral já com tudo isso saneado. Mas eu acho que não só Bolsonaro, mas uma quantidade não pequena de pessoas, eles serão presos. Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Almir Garnier,
Mauro Cid vai ficar preso algum tempo, mas ele está fazendo uma delação premiada, então deve ter algum acordo de que a prisão vai ser uma prisão mais curta, eu imagino, não sei, né? Ele provavelmente é para isso que existe a delação premiada, né? Não é que ele vai sair livre, ele vai ter alguma pena, ele vai ficar algum tempo preso, mas ele certamente não terá a mesma pena dos demais. Agora, aqueles que estavam envolvidos diretamente nesse processo, eu não tenho dúvida de que todos eles serão presos. E aí nós vamos virar uma página muito triste da nossa história, e quem sabe, né, com essas prisões, a gente consegue olhar para frente de uma maneira como a gente não olhou depois da queda dos militares que deram um golpe em 64, né? Naquela época, os cientistas políticos descrevem isso muito bem, né, como um acordo de todos com quase todos, né? Uma revolução pelo alto, uma negociação pelo alto, e os militares saíram incólumes. Eu acho que dessa vez vai ser um pouco diferente. É claro que não vai atingir um conjunto grande demais, porque maluco envolvido nisso, junto com Bolsonaro, não eram tantos. Eu acho que os dedos das mãos servem para contar o número de malucos, né, que acreditavam, ou pelo menos dizem acreditar, na possibilidade de um golpe dentro das 4 linhas da Constituição. Você lembrou bem essa expressão que o Bolsonaro sempre usava, né? 4 linhas, o que queria dizer, na realidade, é o contrário, né? Não era das 4 linhas, mas espanta o grau de dissonância cognitiva desses militares, realmente chama muita atenção. Essa reunião do 5 de julho, eu acho que poucas vezes na história da humanidade foi registrado, né, uma reunião de golpistas, pessoas com viés, muitas vezes fascista até. Então, é uma aula, né, realmente, para cientistas políticos, para entenderem como funciona, ou como se desenha. Porque você vê que eles tinham preocupação de que houvesse um verniz jurídico, né? Uma coisa completamente ridícula, porque eles não entendem nada de direito, mas eles têm, tanto que aquela minuta do golpe que vazou, um texto totalmente pernóstico, assim, o que alguém quer escrever de forma inteligente, parecia um chat GPT 1.0, que escreve algum texto assim, como se fosse um jurista. Eles citam São Tomás de Aquino como exemplo do iluminismo. O São Tomás de Aquino ele veio 5 séculos antes do iluminismo, então é uma coisa realmente muito vergonhosa, né? Agora, muita gente fala que eles não teriam condições práticas, objetivas de dar o golpe, né? É um fato também que... Só que os golpistas... Uma das características dos golpistas, né, Gisele, é que eles querem adotar uma posição de força, né? Eles entendem que a força vai prevalecer sobre o direito. Então, por isso que esses argumentos de que não havia condições objetivas, eles não levavam muito a sério. Mas, enfim, e essa história já vai terminar com o nosso bloco, vou liberar você, mas pode ficar mais um pouquinho se quiser, só para responder essa última pergunta. Que eles estão agora numa viagem lisérgica agora da ditadura judicial, né? Viajaram para os Estados Unidos, fizeram lá um escarcéu, uma coletiva de imprensa, que não foi imprensa nenhuma, mas fizeram a coletiva lá, então lá, comparando o Brasil, a Venezuela, a Cuba, que aqui tem campos de concentração, as gulags, mas eles estão insistindo nesse negócio. Onde é que você acha que vai dar? Você acha que isso influencia o judiciário? Por que eles estão apelando para essa coisa da ditadura judicial, na sua opinião? Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente, olhando para aquela reunião, a gente tem que dizer o seguinte: aquela reunião tem uma característica, além da dissonância cognitiva de todos eles, que é o fato de que a gente está diante de muita gente medíocre. É claro que a elite brasileira ela é historicamente marcada pela mediocridade, mas aquilo ali é o ápice da mediocridade, né? Bolsonaro, Braga Neto, Pazuello, gente de um nível intelectual tão rasteiro,
tão rasteiro que nos envergonha, né? De terem sido presidente da República, ministros de Estado, vice-presidente, enfim. Então, eu acho que essa mediocridade elevada à máxima potência marca essa gente, marca aquela reunião. E marca de uma maneira indelével. Marca de uma maneira indelével. Isso não vai ser apagado, né? Isso não vai ser apagado. Por outro lado, o povo brasileiro que assistiu aquilo e vai acompanhar passo a passo, porque agora é que esse processo vai começar. O processo não começou, o processo ainda está na polícia. Eles ainda estão fazendo levantamento de depoimentos. Claro que Alexandre de Moraes deve estar com tudo muito bem organizado, mas o processo ainda não está maduro, ainda não está pronto. Então, nós vamos acompanhar de perto, pela televisão, todo esse processo no seu dia a dia. E a gente precisa avaliar qual vai ser o impacto disso nas mentes, né, e nos corações do povo brasileiro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa gente não tem apoio externo algum. Não só porque eles são a cara da mediocridade, aqui ou em qualquer lugar do mundo, mas especialmente porque nós temos um presidente da República que foi eleito agora no final de 2022, que tem um ano de governo, que tem uma legitimidade política no mundo internacional, né, extraordinária, extraordinária. Lula hoje estava sendo... Oliver Stone está terminando de fazer um documentário sobre Lula. Lula hoje está sendo discutido a participação do Lula na ONU, no sentido de dar à Palestina um direito de voto nas Nações Unidas. Lula está sendo convidado para falar na França sobre não sei o quê, na Espanha sobre não sei o quê. Então, é um presidente da República que tem uma legitimidade internacional muito grande. O único lugar que ainda recebe Bolsonaro e sua entourage é os Estados Unidos, é a direita dos Estados Unidos, é Donald Trump e sua invasão do Capitólio e sua turma. Claro que se Trump for eleito nos Estados Unidos, a situação ficará um tanto quanto mais desconfortável para a gente. Mas jamais o presidente dos Estados Unidos vai se meter na política interna brasileira para fazer nenhuma crítica sequer ao nosso Poder Judiciário. E eu acho que o Poder Judiciário, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal, vai agir de maneira uníssona, vai agir de maneira cuidadosa, vai assegurar aquilo que a Lava Jato e que o juiz Sérgio Moro não assegurou ao, então, né, ex-presidente Lula, e vai dar a Bolsonaro todas as garantias, devido processo, ampla defesa, ele vai poder apresentar todos os recursos possíveis e imaginários, por isso que eu acho que esse processo não vai ser muito rápido, né, porque o amplo direito de defesa será dado a ele, mas eu, vendo de cá, né, eu não tenho muita dúvida do resultado, e eu acho que esse resultado terá um grande apoio da comunidade internacional. Então, não me assusta em nada saber que Bolsonaro e seus filhos ou sua turma, ele não, né, porque ele não pode sair do Brasil, do país, mas a sua turma está nos Estados Unidos, é o único lugar, né, onde há uma extrema-direita com a qual eles conversam, né? Porque se você perceber, a extrema-direita, né, lamentavelmente a extrema-direita vem ganhando muito espaço no mundo, mas fora Netanyahu, né, Israel, agora mesmo o governador Tarcísio de Freitas, hoje eu vi uma foto do governador Tarcísio de Freitas lá em Israel, visitando um dos kibbutz que foram destruídos, né, no ataque terrorista do Hamas. Então, fora a extrema-direita israelense, que ainda dá um certo espaço para a nossa extrema-direita, recebe Tarcísio de Freitas hoje.
E os Estados Unidos, por causa da turma do Trump, eu não acredito nem mesmo em algum tipo de apoio da extrema-direita europeia à figura do Bolsonaro. Não é? Bolsonaro é muito baixo nível, é muito medíocre, é muito para que as pessoas, né, do ponto de vista das nossas relações internacionais, mesmo no âmbito da extrema-direita, ofereçam a ele algum tipo de apoio e, com isso, fortaleçam de fora para dentro o discurso de que o nosso judiciário está ultrapassando o limite da legalidade. Eu realmente não acredito nisso e acho que os ministros do Supremo, espero, né, que os ministros do Supremo, acho mesmo que os ministros do Supremo vão saber conduzir esse processo da forma mais correta possível. Muito bem. Gisele, muito obrigado, então, pela entrevista. Um forte abraço para você, aí, para a família, para o Márcio, e volte sempre aqui, por favor. Obrigada, Miguel. Um abraço grande para você e continue aí sua trajetória de sucesso. Muito bacana seus programas. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite a todos.